Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal de 23 de janeiro a 27 de janeiro das últimas semanas da novela. Nesta semana, na novela Vencer o Desamor, Ariadna se encontra com Açucena e ela conta toda a sua história. Lino provoca um incêndio na casinha para queimar todas as provas que o incriminam. E mais, Ariadna, que não é boba nem nada, começa a suspeitar de Lino. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Mas antes, deixe seu like e se inscreva-se no canal para não perder nada. Vamos lá. Segunda-feira, 23 de janeiro. Ariadna chora e pergunta a Eduardo como pode ser capaz de fazer isso. Eduardo diz que é por causa das más decisões dela, do que está fazendo. Ari percebe que ele está fazendo isso para não deixar ela e o filho ficarem com Álvaro, e diz que ele irá perder suas batalhas, porque já não o ama e o odeia. Álvaro diz a Gisele e Martim que Olga estava grávida dele e iriam ter uma filha, por isso não faria mal nenhum para ela. O delegado pede a Álvaro que procure um advogado, já que ele é suspeito. Bárbara estranha o pedido de casamento de Lino e pede para conversarem sozinhos depois. Ari diz a Eduardo que no dia que ele abandonou ela e Tadeu, percebeu a classe de homem que ele é, mas não pensou que ele fosse tão cruel a chegar a esse ponto de separá-la de seu filho. Eduardo pede a Ariadna que pare de fazer burrices e decida se fica ali com ele e Tadeu ou se vai embora. Ariadna demonstra seu desprezo ao nojento do Eduardo. Já de noite, Álvaro diz a Bárbara, Eduardo, Ariadna e Daphne que os pais de Olga estão investigando a morte de Olga e ele está como suspeito. Bárbara fica surpresa. Álvaro diz que é inocente de tudo e apenas quer informá-los. Depois, o rapaz comunica a todos que Olga foi violada antes de ser assassinada e deixou todas suas ações de herança para ele. Lino está procurando o chip de Joaquim. Bárbara diz a Álvaro que do jeito que as coisas estão, é melhor deixar de lado o projeto da casa dela. Daphne diz que quer sua parte da casa. Ariadna comenta que o projeto da casa já estava firmado bem antes de Olga morrer, por isso não tem nada a ver com a morte dela. Álvaro diz que muita gente pode ficar prejudicada caso o projeto seja cancelado, mas terá que suspender enquanto investigam sobre a morte de Olga. Álvaro pede a Ariadna para ver Tadeu antes de ir embora. Eduardo fica furioso com a aproximação do seu filho com Álvaro. Tadeu cumprimenta Álvaro. Bárbara reclama com Eduardo, pois Álvaro foi quem esteve ajudando Tadeu em todo o tempo que ele esteve fora. Álvaro vai para o quarto com o sobrinho. Tadeu diz a Álvaro que ele é o melhor adulto que conheceu, depois de sua mãe. Daphne diz a Gema que ela e Gael terminaram. Ariadna diz a Álvaro que não vai poder se mudar da casa como tinha planejado e terá que ficar ali com Tadeu. Bárbara diz a Lino que agora mais do que nunca devem ser discretos com todos. Lino diz a Bárbara que ela ainda não apresentou eles como casal diante da família dela. Mentiroso e cretino, Lino diz que desde que perdeu sua família se sente sozinho nesse mundo. Bárbara diz que com o tempo irá apresentá-lo para sua família, mas nesse momento não pode. Gael está no restaurante do hotel, na cidade em que está. Uma mulher se junta a ele com sua cara de interesse. Ariadna pergunta a Bárbara por que quer paralisar o projeto do condomínio. Bárbara diz que o dono da parte dela é Eduardo. Ariadna pergunta o que fará, pois Eduardo está obrigando a ficar ali na casa e até ameaçou ela de pedir a custódia de Tadeu. Bárbara fica surpresa. Hilda pergunta a Jimmy com quem estava para chegar tão tarde em casa. Jimmy diz que já não está com Gema e se separaram. Bárbara diz a Ariadna que se ela quer ir embora da casa, que vá e deixe Tadeu com Eduardo. Ariadna diz a Bárbara que ela sabe muito bem que ela não pode viver sem seu filho. Bárbara recrimina Ariadna novamente por ter se metido com Álvaro e, além do mais, ter uma profissão perigosa que pode ser para Tadeu. Amanhã. Ariadna diz a Álvaro que Eduardo está ameaçando de pedir a custódia de Tadeu. Álvaro fica irritado e quer fazer algo. Ariadna pede que ele não se meta nisso e conseguirá seu advogado. Lino diz a Bárbara para pensar no projeto de derrubar a casa dela e construir um prédio, pois não pode ser uma boa ideia, quanto parece. Bárbara diz a Lino que Ariadna disse que não irá parar de investigar. Açucena liga para Ariadna e diz que irá contar o que aconteceu com ela e pede para se verem em uma praça da cidade. Lino telefona para o jornal, onde Ariadna trabalhava. A funcionária diz que a moça já não trabalha ali. Cassandra pega o telefone e pede a Lino que mande sua mensagem para ela.
pois irá entregar para Ariadna. Gael recebe uma mensagem do diretor da Trend Media para ir para lá. O delegado vai à casa de Bárbara para fazer perguntas a todos. O delegado interroga Daphne. Daphne conta que esteve fora da casa com sua filha e estava na escola dela, e quando chegou, Álvaro estava ali. Cassandra diz a Ariadna que mandaram os papéis a ela. Ari diz a Cassandra que hoje, por fim, elas vão se encontrar com a Açucena. Lino observa Cassandra e a segue de carro. Eduardo é interrogado e fala que seu irmão não é de se confiar, pois se meteu com sua mulher. O advogado diz que isso não é traição, já que Eduardo e Ari estavam separados e o que ele tem é rancor do irmão. Os empresários dizem a Gael que se interessam pela campanha dele e por ele também, e desejam boas-vindas, pois ele está contratado para trabalhar ali. Gael fica emocionado. Ariadna e Cassandra aguardam na praça por Açucena. Lino sai de carro para ver o que Ari e Cassandra estão fazendo. Açucena está indo a caminho e vê Lino de longe. A moça, assustada, foge do local. Gemma é interrogada na presença de Bárbara. O advogado de Eduardo pede que ele tome muito cuidado, pois Ariadna pode levar ele nos tribunais e fazer ele perder os direitos sobre Tadeu. Bárbara conta ao delegado o que fez no dia que Olga sumiu e garante que Álvaro nunca faria mal a ela e nem a ninguém. O delegado pergunta a Bárbara quem é Lino. Bárbara diz que é seu marido e poderia estar na casa também. O delegado diz que gostaria de fazer algumas perguntas a esse tal de Lino. Bárbara diz que ele não está ali. O delegado pede o telefone dele. Ariadna e Cassandra estranham por Açucena não ter chegado ainda e decidem sair. Ariadna dá seu depoimento sobre o que fez no dia do sumiço de Olga. Álvaro chega com seu advogado até o delegado para apresentar as provas do que fez no dia do sumiço de Olga. Açucena liga para Ariadna e diz que viu o violador e ele estava na praça e pede que ela tome muito cuidado. Ari pede o telefone de Açucena para se comunicarem depois. Ele está com muito medo de acontecer aquilo tudo novamente. Lino retorna à casa. Bárbara diz a Lino que o delegado quer fazer umas perguntas a ele sobre a morte de Olga. Lino se irrita e diz que não é da família. Bárbara diz que são apenas algumas perguntas. Álvaro diz ao delegado que se tiver alguma dúvida sobre sua relação com Olga antes de sua morte, que pergunte a Lorena, que é amiga dela, pois sabe que eles terminaram em perfeitas condições. O advogado de Álvaro diz ao delegado para falar com Paulo, pois teve uma relação com Olga, e ele vivia com ciúmes dela, com Álvaro. Ariadna começa a se lembrar de quando falou com Medusa e Regina, e pensa em quem poderá ser o abusador, e diz a Cassandra que ele pode estar seguindo elas e saber que elas estão investigando. Cassandra diz a Ariadna que o violador sempre abusa das mulheres depois que investiga como elas são, e que Ariadna pode ser a próxima vítima desse violador. Ariadna fica pensativa. Enquanto isso, Lino observa uma foto de Ariadna e diz que ela escapou uma vez, mas irá pegá-la. Terça-feira, 24 de janeiro. Bárbara pergunta a Lino o que tem. Lino diz que sua situação econômica não está muito boa e estão demorando de pagá-lo. Bárbara pede que ele não se preocupe com isso. Ariadna diz a Cassandra que se esse homem estiver de olho nela, quem será? Cassandra diz que a única que tem mais resposta que elas é a Açucena. Ariadna faz um vídeo sobre a violência contra a mulher para postar na internet. Eduardo vai ao banco para depositar seus dólares do Banco dos Estados Unidos para o México. Ele decide abrir uma conta para Ariadna. Enquanto isso, Linda retorna à sua empresa, mas sente falta de Eduardo. A funcionária dela pede que ela concentre em trabalhar na empresa e diz que, com urgência, ela precisa saber do resultado da auditoria da empresa. Mentiroso como sempre, Lino diz a Bárbara que tudo o que tem a ver com ela é importante para ele e não vê a hora de acordar ao lado dela. Linda fica sabendo que Eduardo fez várias transações no seu dinheiro do banco e que a roubou uma grande quantidade. Daphne se encontra com Davi na rua e diz que já organizou seus horários e quando ele quiser pode começar suas aulas de inglês. Davi aceita que ela comece amanhã. Gael perde seu voo para o México e terá que ficar mais um dia em Miami. Ariadna conversa com a professora de Tadeu sobre o desenvolvimento bom dele na escola. O delegado encontra Paulo e pede que o acompanhe na delegacia para falarem sobre Olga. Álvaro diz ao advogado que não sabe se Paulo foi capaz de assassinar Olga.
Martim pergunta a Álvaro quem ele está culpando para fugir da justiça. Álvaro diz que é inocente e as autoridades vão determinar quem é o culpado. Paulo é interrogado pelo delegado. Ele conta que era amigo de Álvaro e Olga, e ela não estava bem na sua relação com ele, e por isso ajudou ela e se apaixonou. Assim, ele se envolveu com ela e traiu Álvaro. O delegado pergunta a Paulo se entende porque é suspeito, já que Olga e Álvaro tinham se reconciliado e ele pode ter ficado com ciúmes. Paulo diz ao delegado que Olga disse que nunca o amou e se sentiu usado, mas não assassinou ela, e o último dia que a viu foi quando ela sumiu. Bárbara parabeniza Gael por conseguir ficar com o cargo de trabalho em Miami. Daphne diz a Bárbara que amanhã começa a dar suas aulas de inglês na empresa de Davi, e suas aulas com Lino foram suspensas. Gemma vê Jimmy triste e tenta falar com ele, mas ele é grosso com ela. Martin vai à delegacia para saber tudo da investigação de sua filha. Bárbara diz a Lino que quer ajudá-lo na sua situação econômica, e ele poderia compartilhar sua casa com mais um inquilino para ser pago o aluguel. Ariadna pede a Bárbara para se encarregar de fazer as lembrancinhas do chá de bebê para Estefânia. Bárbara fica surpresa e se nega em fazer. Álvaro diz ao delegado que acha que Paulo não está envolvido no assassinato de Olga e quer que encontre o verdadeiro culpado. Ariadna diz a Cassandra que terão que se encontrar com a Sucena em um lugar que ela se sinta segura e ninguém a siga, e pode ser no chá de bebê de Estefânia. Linda fica furiosa por Eduardo e Esteves terem se aliado para roubá-la. Eduardo aceita cuidar de Tadeu enquanto Ari saia para o chá de bebê. Eduardo pede perdão a Ariadna por tudo o que aconteceu. Ariadna sai e esquece a bolsa. Eduardo pega o cartão de Ariadna. Ari volta e leva sua bolsa. Daphne vai à empresa de Davi e mostra a ele seu plano de trabalho. Davi diz a Daphne que tem uma sala onde ela irá dar suas aulas de inglês. Ariadna diz a Álvaro que só de imaginar o que Olga passou nas mãos desse assassino é ruim, pois foi horrível. Ariadna diz a Álvaro que o assassino de Olga pode ser um violador serial. Imelda pergunta a Bárbara se ele não está de acordo que elas continuem se vendo para os seus negócios. Bárbara diz que sim e pergunta por quê. Imelda diz que sentiu que não caiu bem para esse senhor. A Sucena liga para Ariadna e diz que leu os artigos dela e viu o vídeo e se sentiu comovida, mas não sabe o que fazer, pois tem muito medo. Ari pede que ela fique tranquila e irá mandar a ela o endereço do lugar que elas irão se encontrar. Álvaro comunica a Bárbara que é suspeito da morte de Olga. Bárbara fica furiosa e quer fazer algo para ajudar o filho. Álvaro pede à mãe que não se interfira com os pais de Olga, pois eles podem pensar que ele esconde algo. Bárbara diz a Álvaro que ele não a pediu em casamento. Álvaro fica surpreso. Daphne diz a Davi que o nível dele do inglês é bem básico e precisa praticar mais. Davi convida Daphne para ir com ele numa empresa norte-americana para ser sua tradutora no inglês e pode levar os filhos dela, pois irá arcar com todos os gastos. Daphne fica nervosa, mas diz que aceita. Bárbara vai com Lino falar com os pais de Olga. Bárbara diz a Gisele que Álvaro jamais faria mal a Olga. Gisele diz que não entende como sua filha se juntou com gentinha como eles. João diz a Gael que sabia que ele seria contratado na empresa. Gael está muito feliz. João diz a Gael que Daphne também conseguiu um emprego. Gisele diz a Bárbara que elas não têm nada para falar. Bárbara pede a Gisele que seja humilde uma vez na vida e se trata do filho deles. Gisele diz a Bárbara que o único que a dói é a morte de sua filha. Bárbara diz que pelo menos tem sentimentos. Gisele diz que elas não são iguais e já vai ir, pois não quer se rebaixar discutindo com ela. Bárbara diz a Lino que acaba de se olhar no espelho e, mesmo doendo, é arrogante e orgulhosa como Gisele e não gosta disso. Anoitece. Bárbara diz a Ariadna que vai fazer as lembrancinhas para Estefânia. Ari diz que irá falar com Estefânia. No dia seguinte, Bárbara entrega a Estefânia e o marido as lembrancinhas do chá de bebê dela. Bárbara deseja felicidades a Estefânia e pede perdão pelo que fez no casamento dela. Estefânia agradece a Bárbara. Bárbara pede a Estefânia que fale com Imelda e dê a notícia da gravidez, pois ela irá entender. Palhaço nojento, Lino vê o marido de Estefânia saindo com as lembrancinhas e pergunta se está roubando aquilo. Ariadna chega ali e pede ao porco que não seja racista, pois o homem não está roubando nada. Lino pede perdão a eles. Gemma fica feliz pela viagem de trabalho que Daphne irá fazer com as crianças e o chefe. Bárbara reclama com Ariadna por ter tratado Lino mal.
Harry diz que só defendeu o marido de Stefania do racismo e preconceito de Lino. Bárbara diz que Lino está com problemas econômicos. Ariadna diz que Lino esses dias se ofereceu em ajudá-la e tá tudo estranho. Harry pede a Bárbara que não permita que Lino a manipule, pois está mentindo e deve ter dinheiro sim. Bárbara fica confusa. Davi chega à casa de Bárbara para buscar Daphne e as crianças. Gael observa Daphne saindo com o homem e fica triste. Ariadna encontra a Sucena no chá de bebê. A Sucena diz a Ariadna que não quer continuar vivendo assim, escondendo de tudo. A Sucena diz a Ariadna que o homem que ela está investigando não só a violou, como desfigurou seu rosto. A Ariadna fica surpresa ao ver a Sucena. Quarta-feira, 25 de janeiro. A Sucena conta a Ariadna a relação que teve com Calisto. Ela se lembra das brigas que tinha com ele quando viviam juntos e depois o denunciou por ter agredido, mas ele conseguiu sair da cadeia graças ao primo dele. A Sucena diz que Eliseu a manipulou e a conheceu pelas redes sociais e se apresentou como homem do mundo, de família, diferente de Calisto. Mas não foi assim, até que descobriu toda a verdade. E depois disso, Eliseu a violou. Ariadna se sensibiliza pela história da moça. Enquanto isso, Lino pega uma grande quantidade de dinheiro que conseguiu com o cartão de crédito de suas vítimas. Bárbara pergunta a Lino se a galeria já o pagou. Mentiroso e falso, Lino diz que não tem dinheiro. Bárbara pergunta por que ele ofereceu apoio a Ariadna. Conrado diz a Álvaro que o mais conveniente para Ariadna é demandar Eduardo por abandono prolongado, pois automaticamente ele chegaria a um acordo com ela e evitariam ir aos tribunais. Álvaro diz que tomara que isso se resolva, mas não quer que seu irmão saia afetado. Lino diz a Bárbara que Ariadna mentiu e não ofereceu dinheiro a ele. Bárbara, boba, acredita em Lino. Bárbara quase vê a caixa de joias que Lino guarda de suas vítimas, mas o velho a impede de abrir a caixa. A Sucena diz a Ariadna que esses dias atrás Lino a drogou, a violou e também jogou ácido sulfúrico no seu rosto. Ela ainda diz que denunciou Eliseu, mas Joaquim era advogado dele. Joaquim estava na cadeia com Lino, mas não queria defendê-lo, já que ele era um violador nojento, mas tinha sido recomendado por ser advogado. Ariadna diz a Sucena que, pelo que ela disse, o homem que elas procuram é Eliseu Moraes, e não Calisto. Ari agradece a Sucena pela confiança e pede que ela se sinta segura. Eduardo tenta ajudar o filho a andar de bicicleta, mas Tadeu fica com medo e se sente mal. Eduardo pergunta a Tadeu se gostaria de ter um irmãozinho para brincar. Bárbara diz a Gael que está orgulhosa por terem reconhecido o talento dele. Gemma diz a Gael que Daphne foi trabalhar em outra cidade com seu chefe e está muito feliz com ele. Ariadna se encontra com Gael e pergunta como foi na viagem. Gael diz que foi contratado para trem de mídia. Ariadna pergunta a Gael qual é o nome do homem que Romeu disse na cadeia. Gael diz a Ariadna que o nome do primo de Calisto é Eliseu Moraes e é um tipo muito perigoso. Daphne está em Monterrey, trabalhando com seu chefe. Davi pergunta a Daphne se não pensou em refazer sua vida, já que é viúva. Daphne pede para não falarem sobre isso. Anoitece. João faz a cabeça de Gael, falando que Daphne e os filhos não são incluídos nos planos dele, já que são diferentes. Tadeu pergunta a Ariadna se vai ter um irmãozinho. Ariadna diz que não. Tadeu pergunta se ela terá um filho com seu tio Álvaro, que está triste por não ser pai. Ari diz que não é bom falar sobre esse assunto. Ariadna fica pensativa. De manhã, Estefânia visita Bárbara e agradece pela mudança de atitude com ela e seu esposo, e pelas lembrancinhas que ela fez. Daphne está indo trabalhar e deixa Clarinha e Santiago com a babá. Ariadna e Álvaro se encontram. Ari diz a Álvaro que não quer ter uma guerra legal com Eduardo, mas não pode seguir desse jeito. Cassandra chega ao apartamento para trabalhar com a Ariadna. Ariadna diz a Cassandra que o tipo que fez mal a Sucena é pior do que elas pensavam. Eduardo comunica ao executivo do banco que já passou seu dinheiro para a conta de sua mulher e o agradece. Bárbara comunica a Imelda que em breve ela será vovó. Ariadna diz a Cassandra que elas precisam analisar o que se repete em cada caso desse criminoso.
Elas investigam o caso de Açucena, Regina e Medusa, sobre o que o violador roubou delas. Ariadna chega a um ponto onde acha que talvez Eliseu não seja o nome do violador e talvez ele tenha outro nome. Bárbara aconselha Imelda a se aproximar da filha, já que se afastou dela devido aos seus prejuízos. Imelda é muito racista e preconceituosa. Hilda recebe uma ligação da escola de Jimmy e decide ir até lá. Ariadna diz a Cassandra que pode ser o Eliseu Moraes que tenha roubado o celular de Álvaro. Cassandra sai para ir trabalhar. Ari pede que ela se cuide. O delegado mostra a Álvaro o vídeo de Paulo e Olga no estacionamento da empresa, onde aconteceu uma briga entre eles. Hilda vai à escola de Jimmy. O diretor a avisa que Jimmy reprovou em todas as matérias. Furiosa, Hilda acusa Gemma de estar prejudicando Dmitrio. Hilda está saindo da escola, mas antes enfrenta Gemma e a culpa por Jimmy ter reprovado em todas as provas, e acusa ela de estar desgraçando a vida do seu filho. Gemma diz que não está fazendo isso e nem está falando mais com o Jimmy. Hilda chama Gemma de mentirosa e a culpa por tudo. Ela diz que vai tirar Jimmy dali para afastar dela. Jimmy diz à mãe que se ela o tirar dali, não vou te vê-lo nunca mais. Hilda dá um tapa na cara de Jimmy. Estefânia diz a Ariadna que tentou entrar na página de Lino, mas não encontrou. E não encontrou nem essa galeria que ele dizia que trabalhava. Lino diz a Bárbara que vendeu seu carro para pagar suas dívidas e seu aluguel. Bárbara fica triste por ele ter vendido seu carro. Ariadna chega em casa e pede para falar sós com Bárbara. Bárbara acusa Ari de ter mentido sobre Lino. Ariadna diz a Bárbara que não mentiu sobre isso. Bárbara diz a Ariadna que irá apoiar Lino em tudo e por isso ele é seu marido. Álvaro diz a Martim que foi encontrado um cabelo no local do crime contra Olga e nas investigações pode descobrir o assassino de Olga. Martim pede desculpas a Álvaro por ter desconfiado dele. Ariadna procura informações de Lino na internet e encontra o perfil de outra pessoa. Álvaro se alia a Paulo para descobrir quem assassinou Olga. Desconfiada e fingindo, Ariadna pede desculpas a Lino por ter se portado mal com ele. Lino diz a Ari que ela é uma mulher que vale a pena para qualquer um que tê-la em sua vida. Ari diz a Lino que uma amiga sua irá organizar uma celebração solidária e pensaram que ele pode ajudar. Lino diz que está muito ocupado na galeria. Ari diz que conhece os donos da galeria que ele trabalha e pode falar com eles. Lino diz que trabalha em outra galeria. Ari pede os dados. Lino diz que não tem muito tempo trabalhando lá e não pode ajudar. Ari diz a Lino que ele não quer dar a ela porque essa galeria não existe e ninguém conhece Lino Ferreira. Ariadna pergunta a Lino por que mente e o que procura ali. Lino pergunta o que ela pretende o investigando. Bárbara chega ali. Ariadna diz a Bárbara que não está procurando nada e pede que ela pergunte a Lino para ver se ele se atreve a dizer que não trabalha em nenhuma galeria e está se aproveitando dela. Quinta-feira, 26 de janeiro. Lino diz a Bárbara que mentiu, dizendo que trabalha nessa galeria, mas não se aproveitou dela. Bárbara pergunta por que ele mentiu. Lino diz que iria dizer a verdade hoje, já que recebeu o dinheiro da venda do seu carro e não queria que as coisas fossem assim. Lino paga Bárbara. Bárbara pede que a Ariadna saia dali. Álvaro diz a Paulo que talvez Olga tenha perdido seus brincos ou o tipo que a sequestrou pode ter roubado. Gemma diz a Lídia e Érica que Hilda devia apoiar Jimmy e não prejudicá-lo. Hilda diz a Jimmy que enquanto ele não estiver na escola é para continuar trabalhando na loja. Lino diz a Bárbara que tomou a decisão de mudar de casa e só pede uns dias para sair. Bárbara pede que ele não tome essa decisão tão precipitada. Lino está decidido a sair. O delegado diz a Álvaro que falta interrogar o senhor Lino Ferreira, pois qualquer detalhe pode ser importante para a investigação. Lino faz suas malas. O delegado Montanha o telefona e pede para falarem sobre o assassinato de Olga amanhã. Gael diz a João que Daphne está muito ocupada com seu novo chefe e decidiu não falar com ela. Davi agradece a Daphne pelo excelente trabalho que está fazendo e o ajudando desse modo. Lino liga para uma mulher e pede ajuda com seus serviços. Bárbara felicita Gemma pelas notas dela na escola e o bom desenvolvimento. Lino diz a Bárbara que já está quase terminando de empacotar suas coisas e vai ir amanhã à tarde. Bárbara diz a Lino para ele ficar na casa.
Fingido, Lino diz que não quer causar mais problemas. No dia seguinte, Ariadna diz a Álvaro que não se sente bem com o Lino. Álvaro diz que hoje o delegado Montanha vai interrogar o Lino. Ariadna diz a Álvaro que Lino irá embora da casa hoje à tarde. Lino é interrogado pelo delegado Montanha. O velho diz que no dia que ela sumiu, vendeu seu carro para uma moça que revisou, mas depois regressou à casa para buscar umas caixas, mas não viu Olga naquele dia. Daí, quando ele pegou essas caixas, ele levou para Bárbara na boutique de Imelda, local onde Bárbara estava. Ariadna diz a Cassandra que irá fazer uma videochamada com a Açucena, para ela contar o restante da sua história. Álvaro questiona Bárbara se pensou na proposta de casamento que Lino a fez. Bárbara diz que Eduardo não aceita o casamento deles. Ariadna se comunica com a Açucena. A Açucena conta a Ariadna como conheceu o senhor Joaquim. Quando a Açucena se encontrou com Joaquim, o senhor propôs ajudá-la no caso dela contra o Eliseu. A Açucena disse que não tinha dinheiro para o advogado e apenas fez uma denúncia. Joaquim propôs ajudá-la a impedir que o homem fizesse mal a ela. A Açucena diz a Ariadna que no julgamento de Eliseu ele conseguiu escapar de ir para a cadeia com a ajuda de seu advogado corrupto. Horas depois, Eliseu ficou livre da justiça. A Açucena sofreu muito com tudo. Ariadna fica triste ao saber da trajetória triste de Açucena. A Açucena diz que já conseguiu se dar conta que a justiça naquele país não existe. Ariadna promete a Açucena que não vai largar o caso dela até o delinquente pagar por tudo que a fez. Lino diz a Álvaro que suas intenções com Bárbara são sérias, mas mesmo assim irá embora dali, à tarde, e ficará em um hotel perto dali. Álvaro diz que é o melhor para todos. Lino recebe uma ligação de sua aliada, Graziella. Ela diz que irá se ver com a polícia para dizer que comprou o carro dele só para ele sair livre da situação, mas não quer se meter em problemas com a polícia. Gemma manda uma mensagem para Jimmy, preocupada pelo que aconteceu com ele. Jimmy diz a Gemma que é melhor não ir para a escola, porque assim não vai vê-la e nem se lembrar que ela o largou. Gemma diz que é melhor eles não ficarem juntos com esse tanto de problema, já que a mãe dele não aceita. Jimmy diz a Gemma que o único que importa é o bebê dela que ela está esperando. Gemma fica triste. Ariadna diz a Açucena que Eliseu uma hora vai cair. A Açucena agradece pelas boas intenções de Ari. A Açucena pede a Ari para falar em outro dia, pois é muito doloroso continuar lembrando dessa história. Ariadna pergunta a Açucena se Eliseu usava algo. A Açucena diz que Eliseu fazia uma espécie de ritual e dizia que era o jogo do rato contra o gato. Ari diz a Açucena que Eliseu machucou ela e muitas mulheres e precisam detê-lo. A Açucena diz que não tem mais força para seguir com isso. Ariadna pede a Açucena que continuem se falando. A cúmplice de Lino, Graziella, dá seu depoimento ao delegado Montanha, dizendo que comprou o carro de Lino. O delegado faz várias perguntas a ela, mas a deixa livre. Lino não vendeu seu carro nada, irá deixar no estacionamento por vários dias, até a polícia o despistar. A cúmplice de Lino reclama por não ter dito sobre a morte dessa tal de Olga e diz que não quer se envolver em problemas assim. Lino diz que não está metido nisso e ameaça a mulher caso abra a boca, pois sabe onde ela mora e pode ir lá bater nela. A mulher diz que irá se mudar para outro lugar, para ele não a pegar. Gemma procura trabalho, mas não consegue ser contratada. Ela vai à boutique de Imelda e pede emprego. Imelda diz que precisa de uma empregada, mas não quer mais brigas com Bárbara. Gemma diz que é urgente e precisa de um trabalho. Imelda diz que não dará, pois à tarde ela vai à escola e é a hora que vem mais clientes. Lino está decidido a ir embora da casa. Bárbara diz a Lino que quase não conhece direito e muito menos sabe da família dele. Lino diz que ela tem razão e pede para tomarem um café e conversarem sobre seu passado e sua família. Porco e muito nojento, Lino corta os fios da tomada de energia de sua casinha. Depois espalha gasolina na casa e provoca um incêndio. Pedro pede a Gemma que vá embora para o seu povoado, pois ela prejudicou a vida de Jimmy. Lídia e Érica defendem Gemma. A casa de Lino é incendiada. Lino está conversando com Bárbara em um local. Lino inventa uma história de sua família para Bárbara. Depois, todos percebem que o quarto onde Lino vive está queimando. Falso, Lino vai até lá. Ele diz a Bárbara que tudo que tem está lá e não sabe o que fazer. Anoitece. Álvaro diz a todos que o incêndio foi provocado por um curto-circuito. Lino diz a Bárbara que já encontrou um quarto em um hotel, perto dali, para ele ficar. Bárbara pede que ele não vá e fique ali.
Lino decide sair. Gael pede à mãe que não se preocupe. Álvaro e Eduardo também apoiam Bárbara. Bárbara diz que todos eles não aceitam que ela tem direito de se apaixonar outra vez, e para eles ela é uma velha que não merece isso, e eles são uns egoístas. Gemma encontra Hilda na praça e pede que deixe de me voltar à escola, pois ela irá sair de lá. Lino está no quarto de hotel, onde irá ficar. Bárbara o visita e percebe que ele comprou roupa nova. Lino agradece por ela trazer comida para ele. Daphne diz a Ariadna que ficou muito preocupada quando chegou e viu os bombeiros ali. Ariadna diz a Daphne que esse senhor tem algo que ela não gosta. Ariadna recebe uma mensagem de Álvaro e começa a rir. Eduardo chega ali e, incomodado, pergunta se ela não tem mais algo melhor para fazer do que ficar aí de conversinha com seu irmão. Ariadna reclama com Eduardo por dizer a Tadeu se ele quer ter um irmãozinho. Eduardo diz a Ari que esses dias não parou de pensar caso ele tivesse tido outro filho. Ariadna diz que não pensa sobre isso. Eduardo pergunta a Ari se sente falta dele, mas Ari se nega a falar com ele. Eduardo pergunta a Ari se Álvaro faz ela sentir o mesmo que sentia com ele na cama. Ariadna diz que não irá respondê-lo. Eduardo diz que se tentarem outra vez, está disposto a perdoá-la por ter se metido com seu irmão. Ari fica em dúvida. Bárbara e Lino se beijam com muita paixão. Sexta-feira, 27 de janeiro. Bárbara diz a Lino que é melhor se verem depois. Lino pede que ela não corte esse momento tão mágico. Bárbara diz que não é o momento e nem o lugar. Lino tenta convencer Bárbara a fazerem amor. Os dois se beijam. Ariadna diz a Edu que o que eles tinham já acabou, por causa do que ele fez em abandoná-los. Eduardo diz que a ama e pede uma oportunidade de ficarem juntos novamente. Ele a assegura, mas Ari diz que não o ama, pois seu coração e seu corpo não suportam sentir ele perto. Gemma e Daphne separam Eduardo de tentar fazer mal a Ariadna. Hilda pede a Jimmy que vá dormir, porque amanhã ele retorna à escola. Daphne pede a Eduardo que deixe a Ariadna em paz. Eduardo grita com as mulheres. Tadeu começa a passar mal e pede ao pai que calhe a boca. Ari diz a Eduardo que irá embora daquela casa. Eduardo a ameaça. Daphne diz a Ariadna que ela não está sozinha e tem o apoio delas. Tadeu diz à mãe que a ama muito. A Ariadna responde o mesmo. Tadeu diz à mãe que também quer ir embora da casa com ela. Eduardo vai a um bar. O homem está carente e paquera uma mulher para se sentir melhor. Bárbara abraça Lino. Lino agradece a Bárbara pelo momento maravilhoso que passaram. Bárbara diz que sente uma coisa que nunca pensou que voltaria a sentir, graças a ele. Lino diz a Bárbara que queria que durasse para sempre. Bárbara diz a Lino que tudo vai mudar e ele não vai ficar naquele lugar. Ela sai. Lino se sente satisfeito. Amanhece. Daphne diz a Ariadna que Bárbara chegou muito tarde ontem à noite. Álvaro e Gael chegam à casa. Bárbara reúne todos e leva Lino. Ela diz que Lino irá viver na casa porque é seu namorado e muito em breve vão se casar. Eduardo reclama com a mãe. Álvaro tenta acalmar o irmão. Eduardo está muito mal por ter bebido muito ontem à noite. Lino proíbe que Eduardo fale daquele jeito com sua mãe. Gael e Álvaro levam Eduardo. Álvaro leva Eduardo para o chuveiro para ele tomar um banho para acabar com essa ressaca. Depois, Eduardo vai dormir. Álvaro pergunta a Bárbara se vai se casar com Lino porque quer ou porque Lino a convenceu. Bárbara diz que é assunto seu. Gael diz a Álvaro que é melhor deixar a Bárbara fazer o que quiser. Bárbara pede perdão a Lino por Eduardo ter o ofendido. Lino pergunta se ela vai renunciar a todos os momentos que eles têm para viver por causa disso. Bárbara diz que não e está segura que o ama. Lino diz a Bárbara que vai arrumar a casinha. Bárbara diz a Lino que deu sua palavra que vai derrubar a casa e construir um edifício. Lino não gosta e tenta convencer ela a mudar de ideia. Bárbara acaba mudando de ideia e diz a Álvaro que não quer vender a parte da casa que lhe corresponde. Ariadna diz a Cassandra que tem que ir embora da casa com seu filho e ficar longe de Eduardo. Ari diz que irá se ver com a Açucena. Cassandra diz que irá voltar para o jornal. Álvaro pergunta à mãe por que mudou de opinião tão rapidamente. Lino diz que Bárbara está muito apegada àquela casa. Gael deixa uns presentes para os filhos de Daphne no quarto dela. Gael diz a Daphne que ganhou o cargo lá em Miami, na empresa Trem de Mídia. Daphne o felicita. Gael diz que também está sabendo que ela está trabalhando em uma empresa. Daphne pede a Gael para ir para Miami e não deixe tudo mais difícil para eles, e dá adeus.
Gemma diz a Lídia e Érica que vai sair da escola por causa de Jimmy. Érica não gosta pela amiga se sacrificar por Jimmy. Ariadna se encontra com a Sucena na escola, onde o filho estuda, para ela se sentir mais segura e não correr o risco de ninguém a seguir até lá. Ariadna tira umas fotos de Açucena e pede que conte sua história. A Açucena diz a Ariadna que Eliseu apresentou o celular de Calixto nos tribunais para se fazer passar por marido dela. Meses atrás, Açucena ligou para Lino, dizendo que se arrependeu de denunciá-lo. E quando se encontraram, ela pegou o celular dele, sem ele ver. Joaquim também estava ajudando. Açucena viu que no celular tinha vídeos, onde Eliseu abusava de várias mulheres. Eliseu descobriu que Açucena roubou seu celular e queria se vingar dela com a ajuda de Calixto. Açucena ligou para Joaquim, dizendo que encontrou provas que Eliseu abusou de outras mulheres, e ele queria continuar ajudando ela. Açucena diz a Ari que os vídeos de Eliseu ela recuperou e entregou para Joaquim. Calixto observou tudo quando eles estavam conversando. Açucena decidiu ver Ariadna outro dia, pois não está se sentindo melhor falando sobre isso. O delegado diz a Álvaro que conversou com a mulher que comprou o carro de Lino, e ela assegurou que esteve com ele a tarde inteira, mas falta ele mostrar a carta de compra e venda do carro. Álvaro diz que a casa onde Lino morava incendiou e perdeu tudo, por isso é impossível de mostrar algo. João diz a Daphne que estão organizando uma festa na agência para Gael e a convida para ir. Daphne agradece, mas não quer ir. Cassandra diz a Ariadna que quando estava no depósito, viu um celular que pode ser esse que tem as provas do crime de Eliseu, mas nesse momento foi agredida pelo mesmo. Eduardo acorda muito mal. Bárbara diz a Eduardo para deixar Ariadna ir embora, pois é o melhor para seu neto. Eduardo não gosta da mãe apoiar Ariadna. Bárbara pede que ele pense antes de cometer outra estupidez. Em Los Angeles, Linda está melhorando aos poucos de seu acidente e quer sair do país o mais rápido possível para encontrar Eduardo e fazer ele pagar por tudo de mal que ele a fez. Gemma vai à boutique de Melda e diz que está estudando de manhã e pede trabalho à tarde. Imelda deixa ela trabalhar, mas já diz que o salário é baixo. Jamie retorna à escola e seus amigos ficam felizes. Álvaro telefona para a cúmplice de Lino e pede para se encontrarem. Lino finge tristeza a Bárbara por tudo que perdeu no incêndio da casa que morava. Bárbara diz que vai ao mercado e o deixa ali. Lino procura pelo chip de Joaquim, que é lá onde tem as provas de seu crime. Bárbara diz a Ariadna que espera que ela vá embora de sua casa de uma vez por todas, mas continuará vendo seu neto. Ariadna diz que só veio para pegar uns documentos, para ir procurar um apartamento para morar com Tadeu. Ariadna e Lino se encontram na casa. Ariadna pede que cada um fique no seu lugar, já que ela não gosta dele. Ariadna pega seus documentos e sai, mas deixa sua câmera à vista no seu quarto. Álvaro se encontra com a suposta mulher que comprou o carro de Lino, uma tal de Graziella. A mulher tenta seduzir Álvaro. Ariadna encontra Eduardo perto da escola de Tadeu. Eduardo diz a Ariadna e a todos que ela quer tirar seu filho de perto dele para ficar com seu amante, que é o próprio irmão. Ariadna diz a Eduardo que por mais escândalos que ele faça, não vai a deter. Eduardo diz a Ariadna que já demandou, e em uns dias o juiz vai ordenar que ela não veja Tadeu mais. Ari diz que também levantou uma demanda contra ele, por abandono. Eduardo fica surpreso e pergunta como ela foi capaz de fazer isso. Lino pega a câmera de Ariadna e fica chocado ao ver as fotos de Açucena.